Hoje nós temos a alegria de ter conosco o nosso irmão, Gerson Tavares, colaborador da casa há muito tempo, trabalhador do Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis. Que Jesus nos abençoe. O tema é desencarnação e vida. Nossa saudação fraterna e votos de paz. A morte sempre foi e permanece um tema intrigante, exatamente porque sempre esteve envolvido de mistérios. E conforme a perspectiva filosófica ou religiosa ganha análise, interpretação, representação, contornos diversos. Na década de 1970, o médico norte-americano Raymond Moody Jr. publicou um livro que tem o título Experiência de Quase Morte. Ele relata as várias vivências que ele teve na condição de médico, acompanhando as pessoas, pacientes, que foram considerados clinicamente mortos. E quando recobraram a consciência, fizeram relatos das experiências vivenciadas. E ao longo do tempo, porque ele logrou constituir um rol, um elenco de informações que ele considerou significativas para uma análise do ponto de vista científico, escreveu este livro. Recentemente, também médico norte-americano, pela mesma forma, pelo mesmo método de trabalho, Sam Parnia escreveu o livro que tem por título O que acontece quando morremos. É exatamente isso que se constitui um dos mistérios que envolve a morte, o que acontece quando morremos. Ao longo de todo o processo sociocultural, educacional da criatura humana, sempre tivemos ou a negação da vida após a morte, ou a sua afirmação, ou a tese materialista, ou a tese espiritualista. Alguns filósofos de viés nihilista, como Epicuro, por exemplo, filósofo grego antes de Jesus, fazia uma análise bem interessante, quando ele disse que a morte não deve ser temida, porque enquanto eu sou, a morte não é. Quando a morte for, eu não serei mais. É realmente um filósofo que estrutura dentro da sua capacidade de argumentação, mas não considera, quando a morte é dos outros, um ente querido, por exemplo. Quando se refere a mim mesmo, quando a morte chegar, eu não sou. Quando a morte chegar, eu já não mais serei. Então, nem perceberei essa realidade da morte. Mas quando é um ente querido, produzindo impactos emocionais, psicológicos severos na criatura humana. Dentro dessa mesma perspectiva, com uma outra construção de argumentação, de fundamentação, o filósofo francês existencialista Jean-Paul Sartre escreve o livro O Ser e o Nada, estabelecendo a nossa vida, a nossa condição de seres que transcende de diversos estágios, desde o nascimento até encontrar-se com a morte. Então, o nada, o ser e o nada. A morte é a nadificação do ser. As religiões, tradicionalmente, sempre estabeleceram e estabelecem a imortalidade da alma, com as suas interpretações, com as suas sustentações filosóficas, religiosas. Mas somente a doutrina espírita que demonstra a imortalidade da alma, comprovando-a cientificamente e explicando com os detalhes possíveis o que acontece quando morremos. Exatamente porque a morte
é apenas uma palavra que, até mesmo relacionada ao corpo biológico, não fala a verdade. Porquanto, sabemos, pelas demonstrações robustas da ciência, desde Lavoisier, que nada se perde, tudo se transforma. Até mesmo esse edifício molecular, ele se desmonta, perdendo a agregação do elan vital, desagrega-se, desmonta-se e volta para a natureza, para formar outros tantos corpos, pelo fenômeno da transformação, porque nada se perde, tudo se transforma. Então, até mesmo para o corpo, a morte, ela não é real, não é autêntica, uma vez que o que acontece é a transformação deste edifício celular. Mas, e o ser? O ser que amou, mas que também não amou. O ser que viveu as emoções variadas. O ser que se dedicou, o ser que desafiou inúmeras situações existenciais, aceitou outras tantas condições durante a sua jornada na Terra. O ser que pensa, que logica, o ser que sente, ele vive. É exatamente esta sustentação que as religiões de todas as épocas sempre estabeleceram. Mas com a doutrina espírita, nós temos a oportunidade, por meio da mediunidade, que é o laboratório da ciência espírita, de que se valeu Allan Kardec para codificar os conceitos, os fundamentos, todo o corpo doutrinário que ele denominou Espiritismo ou doutrina espírita. Então, os próprios espíritos, por meio da mediunidade, revelam o mundo dos espíritos, demonstrando-os, comprovando-os, através das possibilidades de se remontar ao efeito, à causa, de se confirmar inúmeras situações a partir da informação dos espíritos. Porque não basta que alguém que se manifesta, que se apresenta como médium, preste uma informação atribuída a um espírito para a gente acreditar, de modo algum. O espiritismo, a partir de uma orientação muito segura, muito circunspecta do codificador Allan Kardec, alerta-nos para esta atenção criteriosa, cuidadosa, para não aceitarmos todas as informações que alguém que se diz médium, ou mesmo concretamente médium, mas que é atribuída a um espírito. Uma vez que existem as mistificações, ora as mistificações dos próprios médiuns, ou das pessoas que se dizem médiuns, tem também os fenômenos anímicos que perturbam muito as comunicações, e também as comunicações de próprios espíritos, porquanto pode ser uma comunicação autêntica, mas partindo de um mentiroso. Porque se entre nós temos as pessoas mentirosas, temos as pessoas que praticam os embustes, as fraudes, entre os espíritos não será diferente. No nosso planeta, no nosso mundo, que ainda padece de grave imperfeição moral. Por isso, o critério de analisar todas as comunicações, somente a partir da possibilidade de se confirmar as comunicações, que Allan Kardec pôde construir a partir do critério científico, uma vez que no século XIX, o cenário da produção do saber espírita predominava o positivismo, era o momento da consagração, da consolidação da ciência moderna. E Allan Kardec, que era adepto da tese ou do comportamento de pesquisa científica positiva, ele adota o método positivo, o método científico, na investigação dos fenômenos insólitos. Então, foi a partir de rigoroso critério, demorada análise, de uma atitude circunspecta, que Allan Kardec revela o mundo dos espíritos a partir dos próprios imortais. Então, nós temos as condições hoje
suficientes, à luz da doutrina espírita, suficientes para entendermos tudo aquilo de que necessitamos por hora a respeito da denominada morte, a respeito do nosso passamento desta esfera de vida corporal para a dimensão espiritual. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta de número 149. O que sucede à alma no instante da morte? É uma pergunta bem objetiva, simples, direta. A resposta também é simples e objetiva. Os espíritos respondem: volta a ser espírito, evolve ao mundo dos espíritos, do qual se apartara momentaneamente. É uma resposta simples, objetiva, bem direta. Mas o que nós sabemos, a própria obra básica, no seu conjunto, demonstra isso claramente, que, a despeito da resposta ser bem simples, objetiva, o fenômeno é complexo, não é simples. O espírito de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade psicográfica de Divaldo Pereira Franco, ele afirma que morrer é simples. Morrer é simples. O difícil é desencarnar. E a desencarnação também é em si mesma simples. A complexidade está na libertação. A palavra desencarnação é um neologismo criado por Allan Kardec para substituir o termo morte com seu impacto destrutivo de significação donada do fim para uma outra significação. Desencarnação, sair da carne para a ação, agora na dimensão espiritual. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz que a desencarnação é um fenômeno simples, mas que deve seguir por outro processo, o processo da libertação. Porquanto, quando nós dizemos fulano morreu, queremos dizer que perdeu as funções vitais. Houve a falência dos órgãos vitais. Então, o diagnóstico médico estabelece a falência dos órgãos vitais. Então, isso caracteriza para a dimensão corporal a morte. Essa angulação, este olhar da nossa perspectiva corporal. Façamos agora um olhar da perspectiva do ambiente espiritual. Então, para o ambiente terreno, a morte está caracterizada, definida. Existem as exéquias, os funerais, o sepultamento. E então, caso encerrado, com atestado de óbito. Mas, se nós tivéssemos a oportunidade daqui observar como os espíritos, esse olhar do mundo espiritual, verificaríamos que o processo ainda se estenderá por algum período. Exatamente porque nós vivemos durante um tempo ligados moléculas a moléculas, nós espíritos, seres espirituais que somos, por meio do perispírito, ligado molécula a molécula ao corpo físico. De tal modo que nós estamos identificados com o corpo, estamos, diríamos, marcados por laços que nos prendem à organização biológica. Existe a desencarnação pela falência do corpo. Não ocorre a falência do corpo porque há desencarnação. A desencarnação é um processo consequente à falência orgânica, porque o corpo já não oferece as condições orgânicas, vitais, para que o espírito permaneça nele. Então, quando há falência dos órgãos, dá-se início ao processo da desencarnação. Então, nós podemos dizer, o corpo está morto, nos valendo da palavra que faz parte da semântica que existe no nosso vocabulário. O corpo está morto, mas a desencarnação apenas começou o seu processo.
porque o deslindamento dos laços que prendem o espírito ao corpo pelo perispírito, ele leva um tempo. Esse tempo vai depender muito do tipo de morte e também do nível evolutivo do espírito que está passando pelo processo da desencarnação. O nível evolutivo, as condições morais, espirituais, o grau de consciência são determinantes em todo tipo de morte. São determinantes. Quando falamos em tipo de morte, estamos querendo dizer a morte violenta, por exemplo, a morte natural pelo envelhecimento do corpo e também a morte pelo adoecimento do corpo. Então, em face desses tipos de morte, a morte que acontece de chofre por causa de um crime, de um acidente. Então, o corpo é surpreendido por uma agressão externa que o atinge e produz a morte. O espírito, enquanto se encontrava em plena atividade no corpo em funcionamento, um corpo, uma organização biológica funcional, poderíamos dizer, com a energia vital em plenitude, é surpreendido com a falência deste corpo. Os laços que permaneciam, os laços que ligam o espírito pelo perispírito ao corpo, fortalecidos. Então, é compreensível que esse processo da desencarnação, nós estamos falando da morte do corpo, da desencarnação, que é consequente à falência corporal, ele exija um tempo maior, cuidados mais especializados. Quando falamos em cuidados especializados, estamos nos referindo a espíritos que, como entre nós, temos técnicos para todas as áreas de atuação da vida em sociedade, especialmente nesses tempos de ampla tecnologia, de intensa produção de conhecimentos, nós temos técnicos que cuidam de vários campos de atividade. No mundo dos espíritos, não seria diferente. E existem, portanto, técnicos que atuam diretamente na atividade das reencarnações, bem como aqueles que atuam na função da desencarnação. Então, nós sabemos que espíritos capacitados, qualificados tecnicamente, para atuar na dinâmica das desencarnações. Então, a morte violenta exige um tempo mais e cuidados específicos para esse deslindamento. E, voltamos a dizer, as condições evolutivas, morais, espirituais do desencarnante são determinantes. A morte natural pelo envelhecimento do corpo, o que significa dizer que o desgaste natural da organização biológica vai produzindo, pouco e pouco, o afrouxamento dos laços perispirituais, os que prendem o espírito propriamente dito à organização biológica. Os espíritos chegam a utilizar a expressão os laços rotos e comparam a uma roupa. Um traje, quando ele já está muito envelhecido, o tecido, ele começa a romper com facilidade, por causa do envelhecimento do tecido, de tanto ser lavado com o passar do tempo, de tanto ser usado, as suas fibras vão perdendo a adesão e vão ficando mais frágeis e com tranquilidade, com rapidez, se rompem. Assim são os laços que prendem o espírito propriamente dito ao corpo biológico. Os laços perispirituais, eles vão também ficando rotos. Na medida que o corpo envelhece, poderíamos dizer, esses laços envelhecem, que é um processo natural e importante para que, no momento em que chega a exata situação da desencarnação, então o espírito se desprende do corpo com naturalidade, sem maiores estertores. E os espíritos comparam como um pássaro que é libertado da gaiola com a porta que se abre.
Então, temos essas duas situações, de uma morte abrupta e de uma morte que nós chamamos natural. O mesmo acontece com uma enfermidade prolongada. Uma enfermidade longa produz também no corpo biológico, aos poucos, a falência das suas possibilidades funcionais. E vai também afrouxando esses laços perispirituais, produzindo um comportamento semelhante ao da morte natural, pelas condições de laços rotos, os laços perispirituais que unem o espírito propriamente dito ao corpo biológico. Desta forma, nós sabemos que técnicos cuidam deste processo. E como dissemos, determinante é o nível evolutivo. Por isso, a importância, sempre alertam os espíritos, da nossa transformação moral, do nosso comportamento voltado ao bem, para que nós colaboremos com o nosso próprio progresso, e que resultará em inúmeros benefícios, dentre tantos, além da paz de consciência, da alegria de viver que se amplia nossa condição de felicidade, no momento da desencarnação, nós encontramos também as bênçãos de um despertar lúcido e equilibrado. Allan Kardec, a partir do item 163 do Livro dos Espíritos, trabalha a questão do que ele passou a chamar, ou os espíritos denominam, de perturbação espiritual. É para os estudiosos da doutrina espírita, especialmente os que iniciam nos estudos da doutrina espírita, um tema bastante intrigante. A perturbação espiritual. É uma palavra que os espíritos utilizam e que explicam e faz todo sentido, uma vez que nós, durante o tempo que jornadeamos na Terra, estamos identificados com os fluidos mais densos do ambiente corporal. A própria organização biológica, que é mais densa. Esse extremo, essa polaridade da matéria mais grosseira. Vivemos a psicodinâmica dos interesses e das necessidades da existência humana. Então, nós chegamos no momento que saímos desta dimensão para uma outra dimensão, com uma psicosfera mais rarefeita. É como sairmos de um ambiente aquecido e logo saindo deste ambiente para uma temperatura baixa. Então, aqueles que sofrem de rinite alérgica logo sentem, de imediato. Outros dizem, no dia seguinte, eu fiquei resfriado depois que eu saí daquele lugar e tomei aquele choque térmico. Ou seja, quando nós mudamos de ambiente, nós sentimos as alterações de clima, de temperatura. E quando nós saímos, o espírito sai do ambiente da dimensão corporal, com o qual se encontrava acostumado durante um largo período, e retorna para o mundo espiritual, ele encontrará essas diferenças fluídicas dimensionais. E especialmente porque agora ele não se encontra no mundo espiritual, vivendo um fenômeno do que chamamos de sono. Exatamente porque nós, todas as noites, nós vivemos uma experiência de morte, diria Shakespeare. Shakespeare afirmava, o sono é o prenúncio da morte, porque o corpo, ele dorme, porque quem dorme é o corpo, e o espírito se desdobra, que na doutrina espírita utilizamos a expressão desdobramento parcial pelo sono, e vai para o mundo dos espíritos. Só que, como nós continuamos ligados pelo denominado cordão fluídico, porque o corpo dorme, nós nos desprendemos da organização biológica e vamos viver nossas experiências com as quais estamos acostumados, a nossa identificação mental, moral,
nós vamos realizar inúmeras atividades. Às vezes, sequer sai do ambiente doméstico, mas é comum, normal, natural, que o espírito vá desenvolver inúmeras atividades, as inferiores e as nobres. Muitos espíritos frequentam cursos no mundo espiritual durante os períodos do sono do corpo. De modo que, toda noite nós nos desprendemos do corpo. Mas por que nós continuamos ligados ao corpo? Pelos laços fluídicos. E esses laços fluídicos perispirituais, eles têm várias propriedades e vários atributos, dentre eles a elasticidade, o que significa dizer que o espírito pode ir para lugares muito distantes, sem que aconteça a desencarnação, porque permanece ligado ao corpo biológico. E o laço fluídico, ele tem essa propriedade de elasticidade. E nós não sofremos essa perturbação porque, pelo laço que nos prende ao corpo biológico, nós ainda sentimos a dimensão corporal. Por isso o fenômeno na perturbação não nos acontece. Quando há o rompimento desse laço, sim, nós somos reintegrados à dimensão espiritual e necessitamos passar pela fase de readaptação. Falamos readaptação porque nós viemos do mundo dos espíritos, vivemos um tempo na Terra e volvemos ao mundo dos espíritos. Então, faz necessária a readaptação à psicosfera espiritual. Para chegar a essa fase de adaptação, nós vivemos o que Allan Kardec chama de perturbação espiritual. A intensidade e a duração desta chamada perturbação espiritual depende do nível evolutivo das condições de consciência de maior, menor desapego do espírito. A perturbação espiritual é essa dificuldade de consciência do que está lhe sucedendo. É o indivíduo vivendo um momento do lusco-fusco, não tem exatamente a ideia, a certeza do que lhe está sucedendo. É muito comum que ele fuja, que ele se evada para o inconsciente. E muitas vezes vive inúmeras produções mentais de recordações, de conflitos, da consciência de culpa, e inúmeros fenômenos quase sempre conflituosos, ou de paz, pela consciência pacificada, pelo bem realizado, ele então terá um período da denominada perturbação espiritual muito tranquilo. Só para darmos um exemplo, nós temos notícias, informações prestadas pelo médium Divaldo Franco na perturbação de Bezerra de Menezes. A perturbação espiritual de Bezerra de Menezes foi um sono. Ele teve um período de sono. Quando ele acorda, depois da desencarnação, depois do decesso carnal, ele desperta em um quarto, sobre uma cama, sendo chamado por Celina. Bezerra acorda para a vida imortal. Ele desperta muito tranquilo, de forma muito suave. Diríamos que a perturbação foi esse período de sono entre o deslindar-se do corpo e o despertar naquele ambiente. É uma situação extraordinária, desejada por todos os espíritas, mas nem todos nós somos merecedores ou não conquistamos essas possibilidades. Paulo de Tarso, quando teve a cabeça decepada pelo carrasco, uma vez que ele fora conduzido à morte pelos romanos, e diante do carrasco, que ficou um tanto constrangido, ele sabia que se tratava de Paulo. E ele, diante daquele homem extraordinário, ficou receoso em cumprir a pena capital. Paulo, com toda a tranquilidade, olha para o carrasco temeroso e diz: meu amigo, eu cumpri a minha missão, agora cumpra a sua. E quando a cabeça tomba ao chão, ele, espírito, se vê expulso do corpo, e se vê cego, não enxerga, tateia
tateia até que sente a árvore próxima, ali se recosta na árvore e espera com tranquilidade. Narra o espírito de Emmanuel esse episódio. Espera com tranquilidade. Com tranquilidade porque ele tinha alma serena. Era um homem sereno porque ele confiava em Deus de modo irrestrito. Ele havia se transformado moralmente, havia se dedicado à verdade e ao bem. Por isso não tinha nada do que temer. A morte para ele era uma experiência necessária e inevitável para todos nós. A dele foi do tipo violenta, mas como ele tinha a alma pacificada pela verdade e o bem, ele não tinha o que temer. Encontrava-se cego. Foi o mesmo fenômeno quando da estrada de Damasco, quando Jesus lhe aparece, ele ficou cego. E Jesus lhe disse para que entrasse em Damasco, buscasse Ananias, a quem ele perseguia para executar. E Ananias devolveria-lhe a visão. E Ananias devolve-lhe a visão. E ali, recostado à árvore, aguardava com tranquilidade. E uma presença amiga coloca as mãos sobre os olhos e ele recupera a visão. E era Ananias, espírito, que estava ali recebendo no mundo dos espíritos. Então diríamos que da decapitação até o momento de recobrar a visão, a sua perturbação seria esta cegueira temporária. Então, poderemos ter durante algumas horas, dizem os espíritos, algumas horas, alguns dias, alguns anos, e até mesmo alguns séculos de perturbação espiritual. Tudo dependendo do nível evolutivo do espírito, das suas condições morais. Veja a importância da transformação moral, pugnada tanto pela doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar este fenômeno da denominada perturbação espiritual. Os espíritas, nós falamos muito em umbral. Os espíritas temem o umbral, como o católico teme o inferno. Porque para o espírita, os atávicos, estamos querendo nos referir aos atávicos, substituir o inferno pelo umbral e o céu pelo nosso lar. Muitos espíritas desejam nosso lar e substituíram, portanto, atavicamente, o inferno teologal, o céu teologal, pelo nosso lar. Uma vez eu estava numa casa espírita e a dirigente, antes da nossa fala, é um salão muito amplo, 500 pessoas, ela então propôs, vamos orar, para que os espíritos bons retirem os nossos obsessores e levem para o nosso lar. Eu disse, meu Deus, se isso acontecer, vai ter uma explosão demográfica em nosso lar. Então, para o espírita, tudo virou nosso lar, ou é um umbral ou é nosso lar. E se esqueceram, por falta de conhecimento espírita, que o mundo espiritual pluraliza coletividades e comunidades espirituais. Na Terra, se nós começamos a jornadear pela Terra, encontraremos ali uma comunidade, aqui, ali outra, lá uma cidade, ali outra cidade, umas menores, outras maiores, ali um vilarejo, uma vila, ali. Ou seja, as coletividades se multiplicam pelo mundo, com diferentes culturas, com múltiplas expressões. No mundo dos espíritos, não é diferente. Joana de Ângeles diz, há vilarejos grotescos, há vilarejos encantadores, há cidades de médio porte, há coletividades grandes, desde as regiões mais inferiores até as mais nobres, as medianas, muito semelhantes às nossas na Terra, de modo que pluralizam-se comunidades, coletividades espirituais. O nosso lar é uma citada pelo espírito André Luiz, que fica geograficamente acima do Rio de Janeiro. Ele relata essa cidade, narra suas experiências nessa cidade, porque quando ele sai das regiões denominadas umbralinas, ele é acolhido em nosso lar. Mas existem outras tantas, aqui na região de Balneário, eu vou para Florianópolis, lá tem outra. E nós podemos ingressar
né, como nas comunidades espirituais. Muitas vezes nós já viemos de comunidades espirituais às quais pertencemos como cidadãos. E quando a gente desencarnar, seja que qual for a parte do mundo, a gente retorna para aquele circuito de comunidade espiritual, aos quais já temos vínculos estabelecidos já há um bom tempo. Outros vão para, quando não tem vínculos já estabelecidos, vão para as regiões espirituais, com a qual se afiniza moralmente, evolutivamente. Por isso, a palavra umbral, que os espíritas temem, não é um lugar exatamente, mas é uma fase do processo da readaptação e da vida do espírito no mundo espiritual. Quando nós chegamos aqui a este ambiente, nós passamos pelo umbral. A porta, ali era um umbral, passamos. Quando a gente for sair daqui, vamos passar pelo umbral. Allan Kardec utiliza o umbral porque seria a passagem. Então, todos nós, essa é a novidade que muitos espíritas não sabem, passaremos pelo umbral. Alguns nem perceberemos, outros vamos perceber intensamente. Outros tantos vão ali jornadear durante o largo período. Por quê? É a passagem. Analisando dentro dessa perspectiva geográfica, nós saindo do ambiente corporal, o espírito vai para regiões espirituais, dentro sua capacidade de merecimento, das suas conquistas evolutivas, passará pelo umbral, mas nem perceberá, porque o seu nível evolutivo, o seu grau de consciência, não é de espíritos próprios de umbral, não é deste nível, porque aqueles que permanecem nesta passagem são aqueles chamados por André Luiz de umbralinos. Mas os espíritas se esquecem que existem regiões piores que o umbral, que André Luiz chama de trevas. São regiões de condições espirituais muito infelizes, próprias do que é narrado na Divina Comédia, por Dante Alighieri. Seria, diríamos, uma visão dantesca. As regiões das trevas seria o próprio inferno, aqui utilizando a expressão da perspectiva teologal das religiões tradicionais dogmáticas. Mas nenhum desses lugares ou dessas regiões, desses estágios, eles são permanentes, são eternos. Porquanto, a doutrina espírita nos liberta dessa concepção de eternidade das condições do espírito no mundo dos espíritos. Porque nós poderíamos pensar numa condição eterna se eternamente fôssemos imperfeitos. Como dentro das perspectivas ou dentro do planejamento da divindade, pelas reencarnações, nós sairemos das imperfeições. É uma lei da vida cósmica, a evolução. Nós podemos permanecer estacionados no nível evolutivo durante muito tempo, mas jamais será eterno, porque Deus tem mecanismos, métodos nas suas leis para, valendo-se das reencarnações, estimular, provocar no espírito a psicodinâmica da transformação moral, do despertamento da consciência. Então, não há nenhuma região espiritual, nenhum nível evolutivo que se eternize, por causa da lei de evolução, garantida pelas reencarnações. Para mim, a reencarnação, eu vejo sempre como uma porta aberta. É uma porta permanentemente aberta. Aberta para o arrependimento, aberta para ressignificações, sempre aberta para novas possibilidades. Nós podemos, pela vontade, pelo livre-arbítrio, permanecermos no nível evolutivo durante várias reencarnações, mas nunca será eterno, porque chegará o momento em que o despertamento acontece, é lei da vida. Então, a velha concepção teologal dogmática de céu e inferno foi desmontada pela doutrina espírita para falar de mundo espiritual, que é nos querendo falar da multiplicidade de
coletividades, de comunidades espirituais, desde as mais inferiores até as mais superiores. Assim, dentro desta visão de vida imortal, vida atuante, estuante, quando o espírito trabalha, produz, estuda, ou não, porque nós continuamos com livre-arbítrio, sempre estará à nossa disposição, sempre está à disposição dos espíritos desencarnados a possibilidade de estudar, de aprimorar-se, de trabalhar, de servir, porque trabalho é lei da vida. No Livro dos Espíritos, na terceira parte da obra, há um elenco de 10 leis morais. E existe a lei do trabalho. Quando se estabelece que é uma lei moral o trabalho, significa que ela faz parte, essa lei, da dinâmica cósmica. Então, o espírito permanece inativo somente se quiser. Isso só permanece inativo os moralmente inferiores. Porque os espíritos despertados para a beleza da vida vai sempre desejar enriquecer-se de sabedoria e de novos recursos morais. Então, sempre o trabalho. Manuel Filomeno de Miranda faz relatos muito interessantes de várias atividades no mundo dos espíritos, como também relata André Luiz, como oportunamente também relatou a médium mineira Ivone do Amaral Pereira. Então, André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, especialmente, faz esses relatos. Me recordo de um espírito que se preparava para reencarnar. E Manuel Filomeno de Miranda faz o relato, através da mediunidade psicográfica de Divaldo Franco, que muitos espíritos que assumem na Terra, na futura reencarnação, para a qual se preparam compromissos importantes, nas atividades profissionais, por exemplo. E ele observou um caso específico de um espírito que estava se preparando para atuar na Terra na área do direito. Ele tinha a tarefa para, na Terra, produzir na condição de jurista, produzir na doutrina do direito, toda uma ideia para mudar, pouco e pouco, vários dos pensamentos da estrutura social, da legislação, da magistratura. Então, ele estava estudando, se preparando, e estava numa biblioteca, estudando direito. E também recebendo curso de espíritos superiores, para ele receber todo o manancial de informações necessárias. Porque quando encarnado, ele se esqueceria na sua região da memória do cérebro novo, mas todo o conteúdo está na alma. Chegaria um instante em que, naturalmente, ele sentiria uma vontade de estudar direito. Naturalmente, ele se destacaria e a sua inteligência voltada para a área, ela se manifestaria bastante intensa. E o destaque seria natural. São os juristas nobres de todas as épocas que colaboraram tanto e colaboram, os pensadores mais vivos, mais dedicados, para contribuir com a sociedade nova, produzindo saberes na área do direito, muito importante para a sociedade, mas também na medicina, mas também na sociologia, mas também em todas as áreas das necessidades humanas na Terra. Tivemos e temos almas missionárias para pontuar, para estabelecer paradigmas, critérios que contribuem com o progresso da civilização. É só observarmos o processo sócio-histórico-cultural dos grandes homens e mulheres que iniciaram as grandes realizações humanas. Florence Nightingale, a enfermeira. Tivemos no passado longínquo Hipócrates, Galeno, mas também outros tantos missionários que construíram a medicina, a ciência em todos os seus aspectos, o âmbito da sociologia, da história e de todas as áreas da vida humana. Por quê? Porque o mundo dos espíritos, dizem os espíritos, é um mundo causal. O que quer dizer que é o mundo causal? Que tudo começa lá. Tudo começa lá.
Todas as realizações da vida na Terra iniciaram no mundo dos espíritos. Quando nós observamos a tecnologia que hoje nos beneficia, iniciou no mundo dos espíritos. Todas as grandes realizações da Terra, no mundo dos espíritos. Quando nós ouvimos falar nos noticiários de uma droga que foi potencializada, uma nova droga que surge no cenário da sociedade atormentada, aqueles que aqui criaram, recriaram, transformaram, foram inspirados pelos seus obsessores. Porque o mundo dos espíritos é um mundo causal. E conforme o nível evolutivo, nós nos sintonizamos com as esferas espirituais, com os espíritos, conforme nossas condições evolutivas, nossos interesses. Todo aquele que deseja servir, pela alegria de servir, de beneficiar a humanidade, sintoniza com os espíritos nobres. Todos aqueles que querem apenas aproveitar, tirar proveito, a despeito do direito e da paz dos outros, eles se sintonizarão com os espíritos desta estirpe. Então, não é de espantar que existam tantos corruptos, tantos criminosos de vários matizes, que encontremos tantos fraudadores, que encontremos tantos indivíduos que fomentam as drogas de todos os níveis, que fomentam a criminalidade de todos jaez. Tudo porque, conforme o nível evolutivo, os interesses, sintonizamos com entidades de mesmo naipe. Mas também é feliz observarmos o quanto que homens e mulheres notáveis colaboram com o planeta na sua transformação moral, nas suas condições nobres. Tudo porque esses são homens e mulheres, almas nobres, que se encontram sintonizados com espíritos superiores que desejam o bem da humanidade. Até que um dia, pela transformação moral do planeta, não tenhamos mais os descalabros morais, mas sim uma sociedade com um novo modelo social, pautada pela justiça e pelo bem, pela fraternidade e solidariedade, não tendo mais qualquer tipo de notícia tão infeliz como nos caracteriza na atualidade. É uma condição do porvir da nossa sociedade. Um porvir que nós já podemos e devemos estar sintonizados por uma forma de viver já de futuro e não identificados com as mazelas da contemporaneidade. Então, os espíritas, então, desejam o nosso lar, mas deveríamos estudar mais quando se pluralizam cidades e comunidades espirituais. E umbral é uma passagem, mas também pode ser caracterizado quando o espírito estaciona por causa da consciência. A consciência que não o liberta da culpa, não o liberta do constrangimento pelo mal que praticou, pela preguiça mental a que se deixou conduzir na existência corporal, o apego à matéria. Mas algumas pessoas vêm nos questionar, sabendo que somos espíritas. Uma senhora amiga, com a desencarnação do seu marido, ela me liga: Gerson, nós planejamos fazer a cremação do corpo. O que você orienta? Na visão espírita, porque um espírita me disse que não devemos cremar, porque o espírito vai sofrer. E então, gostaria de saber contigo o que tu achas. E ele disse: olha, a cremação é uma providência bastante adequada. Os espíritos orientam, especialmente o espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, que aguardemos 72 horas, pelo menos. Porque diz o espírito que quando nós nos deslindamos do corpo, falamos já no início, que o processo da desencarnação leva um tempo, que requer, apesar do óbito já caracterizado, o corpo já cadaverizado, o espírito mantém ainda alguns laços que precisam ser rompidos. Ao mesmo tempo, afirma Emmanuel, que ecos do corpo reproduzem ainda durante um tempo no espírito, na sua tessitura perispiritual. Então, convém aguardar pelo menos 72 horas. E eu lhe sugeri isso, porque foi aqui no Crematório Vaticano, e então
ela conversou com os responsáveis e assim foi cumprido. Por quê? Porque a cremação, ela é um comportamento que a sociedade adotará. Uma vez eu recebi uma ligação e o homem do outro lado perguntou-me, iniciando a conversa: por gentileza, o senhor tem alguma dificuldade de falar sobre morte? Eu disse: nenhuma. Muito pelo contrário, lhe falei. Ele se encorajou. Ah, que bom. O que o senhor acha da cremação? Eu disse: a sociedade se destina à cremação por duas razões. Uma razão é o espaço. Hoje, a cidade vive um problema, é espaço para os sepultamentos. Mas o outro motivo é o da higiene, é o da saúde pública. Os especialistas já falam de forma bastante retumbante, com demonstrações efetivas, que a cadaverização com os fluidos corporais que se derramam sobre o solo produzem malefícios para a água, para o próprio terreno. Então, convém a cremação. E então ele ficou mais ainda encorajado e se apresentou como representante do crematório Vaticano, dizendo: eu tenho uma proposta para o senhor. O senhor já compra a sua cremação e paga durante não sei quanto tempo, não sei quanto por mês. Eu disse: não pago. Eu não pagarei. Porque quando eu morrer, eu vou me fingir de morto e não pago. Ele riu, conversamos mais um pouco e nos despedimos. Então, a cremação, sim, é, sem dúvida nenhuma, um processo, um comportamento para o qual a sociedade está se destinando, por essas razões que apresentamos. Mas o Espírito Emmanuel alerta para esse detalhe. Aguardar pelo menos 72 horas. Porquanto, durante essas primeiras horas, os ecos reverberam ainda no perispírito e, dependendo do nosso nível evolutivo, do nosso grau de consciência, então, podemos nos ressentir. Então, convém essa espera de 72 horas, pelo menos. Enquanto isso, os espíritos nobres, dependendo do nível evolutivo, é óbvio que, mesmo se for no minuto seguinte ao óbito, os espíritos com nível de merecimento evolutivo, moral, eles serão totalmente amparados, não sofrerão qualquer coisa. Uma outra questão que desperta muita atenção das pessoas, especialmente os não espíritas, é a questão dos órgãos, a doação de órgãos para os transplantes. É um outro tema. Uma vez Chico Xavier fora questionado a respeito, e ele disse da importância de nós produzirmos o desapego da matéria. Porque o espírito, quando desencarna, um dos elementos que contribui de forma efetiva para o processo da desencarnação, não da morte, porque a morte basta o corpo falecer, mas da desencarnação, para chegar à fase da libertação do espírito, quando ele não sofre mais nenhuma ressonância do corpo, ele pode padecer as injunções do que acontece com o corpo imediatamente. Então, Chico Xavier dizia a importância do desapego da matéria. Falou ele, aquele que tem dificuldades de dar um cinto dá. E se der, ele fica: ai meu Deus, senti, não está em condições de doar os órgãos do corpo, porque vai se ressentir. Vejam que a ideia que ele transmitiu de uma forma didática, bem simples, mas muito consistente: desapegar-se. Joana de Ângeles faz a seguinte proposta: inicie o processo de desapego. Doe coisas, mas não as coisas de que você não mais precisa, mas aquilo que ainda te é útil e ainda você gosta e quer. Dê. E avalie como é esse processo. É um desafio. Porque as pessoas doam as coisas que não usam mais. Que não usam mais, que não lhes serve mais, que não quer mais, que já passou o tempo, que já não é mais na moda. Então, está chegando o período da primavera, verão. Então sai a nova moda. Então vai dizer: a cor deste ano é o amarelo. Então, a do ano passado foi verde. Então a gente se desfaz do verde, porque eu quero ficar na moda. Onde já se viu. E quem vai usar o verde do ano passado? O pobre. Porque o pobre, ele não tem que estar na moda. Ele vai aceitar o que eu dou. Então a gente se desfaz. Às vezes os amigos me ligam e dizem assim: Gerson, estou com um porta-mala cheio de roupa.
eu vou deixar aí na tua portaria, os porteiros estão até acostumados. Eu vou deixar na tua portaria, porque é bom fazer caridade, né, Gerson? Ah, como é. É muito bom fazer a caridade. A gente refaz o guarda-roupa e que os outros engulam os nossos trapos. Uma vez fazendo uma triagem às vésperas do Natal para as doações na casa espírita, então as amigas fazem uma triagem, muita coisa foi para o lixo, porque nem lavando, nem consertando, vai para o lixo. Porque os companheiros até reclamam, poxa, Gerson, olha o que faz e tal, mas é uma caridade. A nossa caridade desceu lixeiros deles. Então a gente vai lá, recupera e joga no lixo por eles. Uma vez um amigo, ele contratou um caminhão. Pagamos o caminhão, porque um homem quis doar madeiras. Iríamos construir a casa para uma família que perdeu tudo. E então, iríamos construir. E ele disse, eu tenho madeiras. Era uma casa onde ele reside, uma casa que era sustentada por algumas pedras. Embaixo estavam as madeiras, todas podres, só uma ripa que estava íntegra. Daí o meu amigo disse assim, Gerson, ele queria tirar satisfação com o doador. E então ele disse, não vamos fazer isso. Nós vamos limpar tudo, porque a gente veio aqui com alguma tarefa. E a tarefa que nos cabe é ser de lixeiros. Vamos limpar tudo. Tiramos tudo, colocamos no caminhão. E ele reclamando, disse, não reclama. Nós estamos fazendo alguma coisa boa. Alguma coisa para fazer, então nós vamos ser de lixeiros. Colocamos tudo no caminhão, conversamos com o motorista para levar para os entulhos, um lugar apropriado destinado pela prefeitura. Mas a ripa, essa eu ficarei, eu disse. Porque essa vai ser o símbolo da caridade do nosso amigo. Ou seja, nós entregamos coisas. Entregamos aquilo que não queremos mais, não nos serve mais, já está fora de época, de modo, o que for. Então, Joana de Ângeles propõe, dê aquilo que ainda te interessa, que ainda te serve, que ainda está bom, para que, então, você avalie esse momento do dar, como é que você sente, se for capaz de dar e permanecer em paz. Porque o Espírito, então, prossegue na sua reflexão. Porque a caridade real não é exatamente simplesmente dar coisas. Na sociedade em que vivemos, de grave crise social, de uma injustiça social muito grande, é claro que precisamos fazer doações. Sem dúvida nenhuma, faz parte do mecanismo da solidariedade. Na nossa sociedade problemática. Mas a caridade real, lembra, o espírito é o de doar-se e não de dar coisas, é o de dar-se. Então, ela propõe, começa abrindo a mão, porque quem começa a abrir a mão, termina abrindo o coração. Então, esse gesto de dar é um exercício muito fecundo. Façamos as doações e comecemos a exercitar a autodoação em favor da humanidade, do próximo, o nosso tempo, a nossa emoção, o nosso conhecimento, o nosso corpo, a própria alma, em favor de outrem, para que então comecemos definitivamente o exercício da caridade autêntica, da caridade real, que transforma o mundo. Por isso, o desapego propôs Chico Xavier para a doação de órgãos. O espírito Joana de Ângeles alerta, em certo momento, para que a família, conforme a nossa legislação e o comportamento do corpo clínico, quando é declarado o óbito e o corpo se encontra em condições de doação, então a família que tem que decidir. Mesmo que ele tivesse assinado, pedido, autorizado a doação de órgãos, a família que dá a última palavra. Então, Joana de Ângeles propõe, converse sempre antes entre família, para que, quando chegar a morte, eu já saiba o que meu pai deseja, o que a mãe, o que o filho, que as irmãs, que a esposa, mas saiba o que eu quero em relação à doação de órgãos. Porque, diz o Espírito Joana de Ângeles, há casos, ela revelando do mundo espiritual para nós, há casos de espíritos que tiveram seus órgãos doados, porque muito materialistas acabaram se tornando obsessores, ou potenciais obsessores do beneficiado, por causa do apego à matéria. Quando eles são retirados,
as córneas, então se veem cegos. Tudo por quê? É por causa da doação que faz isso? Não. Por causa do apego à matéria. Por isso, Chico Xavier diz, desmaterialize-se, desapegue-se, exercite sempre o desapego da matéria. Porque informam os espíritos. Tem muita gente que não doa os órgãos com medo de faltar-lhe no mundo dos espíritos. Ora, mas esquecem-se que não vão se ressentir. Se os órgãos não forem doados, não se ressentirão da cirurgia específica, mas vão sentir a decomposição do corpo, a putrefação. Vão sentir essas agonias. Tudo por quê? Por causa do nível evolutivo, do apego à matéria, das suas condições de consciência, das suas condições morais. Uma vez, numa viagem de Chico Xavier aos Estados Unidos, os amigos levaram para um cemitério onde tinha celebridades. Espírita tem que visitar cemitério, imagina. E então, ele estava no cemitério onde tinha algumas celebridades, entre eles Marilyn Monroe. E o espírito, o médium Chico Xavier, com os seus recursos mediúnicos extraordinários, ele pôde divisar o túmulo de Marilyn Monroe e ela, o espírito, muito próximo do túmulo, com o laço fluídico saindo da sua organização perispiritual, adentrando o túmulo, depois de não sei quanto tempo já de desencarnação. E ele se encontrava no colo de um espírito venerando, como se estivesse dormindo, e às vezes acordava e voltava a dormir. O espírito de Humberto de Campos, que fora escritor na Terra, ele foi entrevistar Marilyn Monroe e depois, pela via psicográfica de Chico Xavier, trouxe a sua entrevista. E então, ele conversou com Marilyn Monroe e se deu conta, na conversa com ela, que ela já havia se dado conta da desencarnação. Já sabia que havia passado pelo decesso carnal e havia descoberto que a morte não existe. E então, ele desenvolveu o diálogo com ela a respeito dos seus arrependimentos, dos seus tormentos mentais. E então, ele perguntou, o que você espera? Eu já sei, porque o tempo que eu tenho recebido a assistência aqui, nessa minha condição infeliz, eu tenho recebido muitas lições. Eu sei que chegará o dia que eu reencarnarei. E o que você espera? Eu espero sofrer. Eu espero sofrer, porque somente o sofrimento vai me ensinar a dignificar a vida da melhor maneira. É interessante que num documentário preto e branco, muito antigo, com um psiquiatra de Marilyn Monroe, eu tive a oportunidade de assistir. Esse psiquiatra, um senhor muito digno, ele disse, eu criei uns laços tão fortes com Marilyn Monroe que eu me senti o pai dela. No momento mais crítico, eu deixei todos os meus pacientes para cuidar somente dela, porque ela estava num tormento muito grande. Tudo para ela era sexo e álcool, era uma fuga psicológica da sua depressão, da sua infelicidade. Diante das câmeras, o sorriso sexy para dizer, veja como eu sou bem-sucedida, veja como eu sou feliz, disse o psiquiatra. Mas fora das câmeras era uma infeliz. Então, naquela noite trágica, remédios barbitúricos para a depressão, combinados com alcoólicos, levou ao óbito. E a sociedade ganhou as notícias de que ela havia praticado suicídio ou que ela fora assassinada em face de rumores a respeito de um caso amoroso com o presidente dos Estados Unidos da época. E então, Humberto de Campos lhe perguntou, você se suicidou? Ela disse, não. Eu sei das notícias, mas não. Eu apenas estava infeliz. Eu havia me apresentado para algumas fotos e eu exibi o rosto, no rosto o sorriso de uma pessoa realizada e feliz. E sexy, porque eu tinha que ser. Mas quando eu tranquei no meu quarto, no quarto de hotel, eu não me suportava de tanta agonia. Busquei os remédios, mas também não soube poupar-me do alcoólico. E aconteceu no que deu. Então, eu não me matei porque quis.
até por uma escolha infeliz. É o que André Luiz chama de suicídio indireto, ou suicídio inconsciente, ou como chama Joana de Ângeles, o suicídio moral. Então, tudo por causa do grau de materialidade que temos, pelo nosso jeito de pensar, de agir, de reagir, na nossa psicodinâmica enquanto jornadeamos na Terra. Por isso o exercício do desapego, o exercício nosso de morrer enquanto estivermos no corpo. Porque a morte só acontece quando o corpo tem a sua falência das funções. Mas a desencarnação começa já. Por isso, a palavra desencarnação é mais consentânea com a realidade. Muitos que, quando acontece a denominada morte, já estão num longo processo de desencarnação, pelo desapego, pela forma como vivem de seres mais psíquicos e menos físicos, como propõe Joana de Ângeles. Então, quando ocorre a falência orgânica, o espírito já tem os seus laços muito frouxos, por causa da sua psicodinâmica, toda voltada para a realidade da vida grandiloquente, e não de apego à matéria, pelos hábitos tão infelizes de atrelamento às questões imediatistas, utilitaristas, gananciosas, egóicas. Então, a desencarnação é um processo que começa já. Fala-se que começamos a morrer quando nascemos, por causa da lei de entropia. Naturalmente, é verdade, mas a desencarnação nem sempre começamos agora. Muitas vezes, nem depois da morte, a desencarnação acontece de imediato. Pede um tempo. Por isso, a nossa desencarnação, nós estamos falando de morte, a desencarnação é um processo que se inicia já, que é esse comportamento de desapego, esse comportamento do indivíduo se desmaterializando. Não significa que ele abandonará o mundo, ele viverá na terra, como dizia Jesus, viver no mundo sem ser do mundo. É a sua proposta de filosofia de vida. Viver no mundo sem ser do mundo. Interagir, sorrir. Como dizem os espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós teremos nossos momentos de frivolidades. Quando nós vamos nos visitar entre amigos, temos nossas conversas de amenidades. Falamos de futebol, falamos disso, daquilo. As trivialidades são naturais, são normais, aceitáveis, o que não significa dizer que eu tenho que me tornar um ser trivial, um homem frívolo. É muito diferente entre ter os momentos de frivolidade e ser uma pessoa frívola. Então, nós somos convocados pela doutrina espírita, que repete o Evangelho, numa nova linguagem, a viver na Terra sem ser pertencente à Terra, porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos do universo, cidadãos cósmicos. Então a morte é um fenômeno biológico, a desencarnação é um fenômeno psíquico, espiritual, psicológico, que requer do indivíduo um exercício desde já, através de uma psicodinâmica voltada para a nossa realidade de espírito, de buscar a Deus, o autoconhecimento, a prática do bem incondicional. Voltava com uma amiga de um atendimento. Ela me pediu que fosse visitar alguém pela qual ela se sentia muito responsável pelos acontecimentos. E então fomos, e ela me trazia de volta no seu carro para casa e conversávamos. Ela demonstrando um sofrimento e me disse: Gerson, como orar? Eu disse: como é que você faz? E ela me disse: eu rezo, as rezas que eu aprendi com a igreja. E como é que são essas suas rezas? Eu já tenho as de memória, são algumas. Então, eu vou repetindo. Mas eu percebo uma coisa, ela é uma pessoa inteligente, perspicaz, eu percebo que eu me distraio, percebe? É isso que eu queria que você chegasse. Você diz que reza. Eu faço uma outra proposta, você me perguntou como é que ora. Oração não é reza. Sabe o que significa a palavra oração? Ela disse não. Oração quer dizer abrir a alma. Abrir a alma. Então, é o momento de abrir a alma para Deus. É o momento mais íntimo com Deus.
Deus. Abrir a alma. É quando você, abrindo a alma, você vai dizer para Ele dos teus medos. Quais são os teus medos? Quais são as tuas inseguranças? Falarás dos teus anseios, das tuas frustrações, dos teus sofrimentos. Falarás livremente com tranquilidade, sem qualquer receio, exatamente porque é o teu momento íntimo com Deus. Abra a alma, se no momento, porque abre a alma com tanta sinceridade, você então sente a vontade de chorar, chore. Se tiveres alguma coisa do que reclamar, reclame. Uma vez um amigo me perguntou: Gerson, o que tu acha a gente reclamar com Deus? Reclama. O que nós tivemos que reclamar é com Deus. Emmanuel chegou a dizer: uma queixa nossa é uma prece para Deus. Ou seja, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades. Nós não precisamos falar para Ele. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Mas por que é importante abrir a alma? Porque é o nosso momento de humildade e de nossa entrega a Ele. É de nossa entrega. É essencial entregarmos-nos a Ele e às suas leis, sem qualquer receio. Então, lhe disse: faça o exercício da oração diariamente. Não deixe que passe um dia sem orar. Abrir a alma para Ele. É o teu momento mais secreto e mais íntimo com Ele. Não perca a oportunidade. Me emocionou uma vez uma prece de Bezerra de Menezes, feita psicofonicamente através do médium Divaldo Franco, no encerramento de um evento em alguma parte do Brasil. Os amigos reproduziram, digitaram a prece depois da filmagem, e então nos repassaram por e-mail. Então, a prece era muito bela, mas o que me emocionou foi o final. A última frase de Bezerra de Menezes, quando diz: Senhor, faça de mim o que bem entenderes, sem pedir autorização prévia. Eu achei fascinante. Eu pensei, mas isso é uma entrega absoluta. Bezerra de Menezes está absolutamente se entregando a Deus, definitivamente, sem qualquer receio. Faça o que quiseres de mim, sem pedir autorização prévia. É fascinante. E um livro de Joana de Ângeles, que tem por título Entrega-te a Deus. Quando eu li o título no lançamento, eu fiquei emocionado. Olha só, Entrega-te a Deus. A capa com o título já comunicava muito. Agora imagine o conteúdo. Entrega-te a Deus. Então, na nossa psicodinâmica, enquanto jornadeamos na Terra, enquanto respirarmos no corpo, busquemos a Deus. E porque Deus é o nosso alfa e o nosso ômega, é o nosso começo e é o nosso fim. Então, como buscamos a Ele, e chegaremos a Ele através do próximo. A partir de nós, do autoconhecimento, da autodescoberta e na relação com o outro. Porquanto o amor há de ser a nossa tônica, o nosso critério, o nosso paradigma fundamental do nosso existir, da nossa condição de ser. Porque quando chegar a morte, ela não será mais do que uma palavra. Porquanto desencarnados, nos reencontraremos no mundo dos espíritos, para prosseguir a vida agora na dimensão espiritual, para prosseguir a jornada da grande conquista da felicidade autêntica da paz real. Avancemos, portanto, sem qualquer tipo de receio. Costumo dizer aos amigos espíritas que o espírita não tem medos nem dúvidas. Não tem medo da morte, porque não tem dúvida da imortalidade. Não tem medo de perdoar, porque não tem mais nenhuma dúvida de que essa é a terapêutica ideal. E é uma das expressões da caridade, que não tem medo de amar, porque não tem mais dúvidas de que o amor é a solução. Procura-se a solução para a crise econômica, para a violência, procura-se solução para a crise política, para as crises na Terra. E, através de decretos daquela providência, quando, na verdade, falta a solução real, que é o da transformação moral. Porque
todas as crises têm por base o problema moral. A crise é moral e que precisamos resolver. Por isso, a proposta espírita da transformação moral. Diante de cada um que procurava Jesus, ele não iniciava nenhum processo terapêutico, nenhuma conversação sem perguntar antes: que queres que eu faça? É interessante. Que queres que eu faça? Perguntava. Como se ele não soubesse. Ele sabia qual era a necessidade da pessoa, mas era fundamental que a pessoa abrisse a alma, fizesse esse movimento de dentro, um movimento psicológico, movimento da alma e não do corpo, simplesmente. Esse movimento na direção dele para pedir: eu quero ver, eu quero andar, eu quero. Que queres que eu faça? As pessoas, todos nós, temos que fazer esse movimento interno de buscar a Jesus. Vinde a mim. Precisamos ir na direção dele como em espírito. Então, muitas vezes, as pessoas querem a ajuda do espírita e não se esforçam. Uma amiga querida me liga: Gerson, eu estou aqui na casa de fulano, o irmão. E ele precisa muito. Tu poderias vir até aqui na casa dele? Ele pode sair de casa, ele pode caminhar, ele pode? Pode. Então, ele vai lá na casa espírita e então nós lá o receberemos. Ah, mas Gerson, você sabe que ele não vai. Então eu também não vou. Porque ele não quer. A gente vai em domicílio, é gratuito. Então, a gente chama a pizza em domicílio, mas paga. E a gente vai de graça. E então, não, ele precisa querer. Nós não vamos porque somos maus e preguiçosos, porque é necessário que ele queira. O que queres que eu faça? Ele tem que fazer esse movimento da alma e vir na direção. Precisa deste movimento. Uma vez, numa outra cidade, um companheiro nos pegou no hotel e levava para o local da palestra. Gerson, dá tempo ainda? Vamos passar na casa da minha irmã. Eu disse: por quê? Porque ela precisa muito. Ela pode sair de casa? Pode. Ele olhou assim: pode. Então diga para ela ir à palestra, e lá a gente conversa depois da palestra. Ah, mas ela não vai, ela não gosta dessas coisas. Eu disse: pois eu também não vou. Porque ela precisa fazer esse movimento de ir, ela precisa querer. Agora, quando a pessoa não pode sair de casa, é uma outra situação, é óbvio. Então a gente vai, mas esse movimento de ir na direção dele. Façamos esse movimento, que é o movimento moral, é o movimento do pensamento, das emoções, dos sentimentos, é o movimento psicológico, é o movimento da alma. E vamos. E se a gente está encarnado, o corpo vai junto. Então vamos, porque quando chegar o momento do corpo falecer, nós, espíritos, continuamos na jornada que iniciamos aqui. Saiamos adiante, busquemos a Ele, nosso alfa e o nosso ômega. E através de Jesus, a quem elevamos os nossos pensamentos, nosso Rei Solar, o nosso Príncipe da Paz, nosso guia e modelo, Ele, a quem devemos buscar, porquanto Ele é o caminho da verdade e da vida. Nós chegaremos a Deus por intermédio dEle. Avancemos sem medos e sem dúvidas. Avancemos na direção da imortalidade, não da morte, da imortalidade, em condições de paz de consciência, homens e mulheres pacíficos e pacificadores, sem medos e sem dúvidas, sigamos adiante, e com nossos pensamentos elevados a Ele, nós também manifestamos gratidão. A gratidão por estarmos aqui em condição de segurança e de paz, de fraternidade, em solidariedade. A gratidão por estarmos aqui. A gratidão particular pela casa que nos convida e nos recebe com amizade. Mas nossa gratidão a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, pela atenção educada, a presença paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso e muita paz. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Gerson por essa bela explanação da tarde de hoje. Que Jesus o abençoe sempre.